Sobre o Brasil, a gente tem ainda alguns limites para esses negócios híbridos, porque, como eu falei, surge nas organizações internacionais essa ideia de você usar recurso público, da ajuda pública internacional para subsidiar investimentos privados, e aí a gente vai ver vários formatos de subsídio. A OCDE cita 5, eu não vou saber dizer os 5 agora, porque são bem específicos, mas assim, uns dizem respeito a um co-investimento mesmo, então investimento direto estrangeiro, no qual a ajuda pública internacional entra junto como investidor direto, como composição de fundos de investimento, então a ajuda pública entra no fundo de investimento para diminuir o risco, para fortalecer aquele fundo. Tem modelos que a ajuda pública entra como securitização, então eles entram, olha, você vai fazer um investimento ali tal em energia renovável em Gana, e se não der certo, por conta de 1000 fatores aí de risco, a gente banca, né? A gente funciona como um seguro. Então, tem alguns formatos, o CDE trabalha com 5 principalmente, eu posso depois passar para vocês, mas além desses formatos, utilizando ajuda pública internacional, a gente tem visto formatos nacionalmente. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o caso do Vivendas, é um projeto que foi feito em parceria com o Itaú, que era de empréstimos a gente tem visto muito projeto assim, empréstimos sem juros ou com um prazo de carência para pagar enorme para reformas de casas ali na periferia de São Paulo. Aí tem investidores, hoje já tem vários investidores do mercado que estão investindo no Vivendas, mas só foi possível por conta de capital filantrópico que entrou, doações que entrou, e aí ficou interessante para os investidores normais de mercado também investirem naquele projeto. E hoje já é um projeto que circula muito dinheiro, já tem muita gente investindo nesse negócio social, mas que só foi possível porque o capital filantrópico entrou primeiro, né? Então, são empréstimos para pessoas muito pobres, mas assim, com prazo, eles ganham na quantidade, né? Ganham na quantidade, que só foi possível por conta da entrada do capital filantrópico. O BNDES lançou um edital para pensar, Anderson, como fazer esses mecanismos de usar recursos públicos com recursos privados para promoção de negócios sociais no Brasil. Então, assim, a sua pergunta, o BNDES está tentando ainda responder, né? Como desenhar essas ferramentas? Como desenhar essas ferramentas? Vale a pena dar uma olhada lá no edital do BNDES, no site do BNDES, bota lá BNDES Blended Finance, porque você vai ver que são em 3 campos, tem economia criativa, desenvolvimento sustentável, e tem um terceiro agora que eu não lembro, e ver quem é que está ganhando, quais são os projetos, quais são esses desenhos de ferramentas que foram sugeridos, né? Para você já ter uma ideia. Mas, em termos da utilização de recursos internacionais, o Inocas, eu cito o exemplo do Inocas. O que é que o Inocas fez? Bateu na porta da União Europeia. Tem um projeto assim para gerar biodiesel, gerar sequestro de carbono e depois, né, vender no mercado voluntário, no mercado institucional. Eu queria saber se vocês podem doar. E a União Europeia entrou, o BID, a mesma coisa, então, batendo na porta. Eu vejo que tem um interesse. Se você olhar no site da OCDE, você só vai encontrar a experiência do Inocas no Brasil. No continente africano, tem muitas, por uma série de razões. Uma delas é que a filantropia funciona muito forte no continente africano. Então, a Fundação Bill e Melinda Gates, um monte de fundação internacional, principalmente. Aqui no Brasil, a gente não tem essa realidade. E aí, com o capital filantrópico, é muito mais fácil, né? Em termos burocráticos, de você casar ali com um investidor privado e fazer o investimento. No Brasil, só para vocês terem uma ideia, essa regulamentação de como usar recurso público com recurso privado está sendo discutida por um grupo que chama o Lab de Inovação Financeira, que é financiado pelo BID e pelo GIZ, e que aí está ali a Comissão de Valores Imobiliários, está ali o BNDES, está ali o Ministério de Ciência e Tecnologia, tentando ver como regulamentar isso no Brasil, porque a gente tem uma série de dificuldades. Tem um documento que fala um pouco sobre essas dificuldades de utilização de recursos públicos para subsidiar o setor privado aqui no Brasil, esses, né, empreendimentos sociais aqui no Brasil. Eu vou pegar aqui o link e já passo para vocês. É um primeiro documento que mostra que, por exemplo, né, a gente tem aqui no Brasil uma legislação que as empresas que doam recursos para projetos sociais, elas têm um desconto ali no imposto delas, né? Mas, segundo acho que é o TCU, não lembro agora, ela entende que se esse recurso depois é utilizado para um investimento de empresa privada, isso já significa ali um problema, porque como é que a empresa doa para um projeto social e isso vai gerar isenção para ela,
e depois esse recurso é utilizado até por uma fundação dela mesmo para um investimento no negócio social, né? Um investimento privado. Então, é como se você tivesse um desvio ali. Eu ganho um desconto porque eu investi no projeto social, mas na verdade isso vai dar lucro, porque os empreendimentos sociais são empreendimentos que buscam gerar lucro, né? Como você falou, de cunho social, mas não apenas o lucro, né? Na verdade, o resultado social vem na frente, mas os empreendimentos sociais precisam ser autossustentáveis financeiramente. Então, a resposta é, aqui no Brasil a gente ainda está desenhando essas ferramentas, o BNDES vem se dedicando a isso, mas em relação ao acesso a recursos internacionais, eu citei, por exemplo, a Norfund, que é uma agência da Noruega que vem trabalhando com financiamento de projetos nessa perspectiva das cadeias produtivas sustentáveis, né? Então, contactar a Norfund seria um caminho, por exemplo, né? Acho que em relação às organizações internacionais, tem uma demanda reprimida. Eu diria que tem uma demanda reprimida, porque tem uma pressão muito grande do fortalecimento desses negócios híbridos, né? Desses mercados, dessas cadeias produtivas sustentáveis. E aqui no Brasil, como eu disse no site da OCDE, vocês vão encontrar o Inocas, de exemplo.